dove, sing it with me. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Saúdo a preciosa e amada igreja no santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. A Escritura está em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 29. Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 29. Tá. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 236 aqui do nosso cenário, da harpa cristã, é o 181. Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste,
Quero só pra te viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando Cristo me buscou para me salvar do inferno. O seu sangue derramou, e em sua morte gloriosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fluirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai, pelo teu divino amor. Sou ingrato e reconheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Agora o hino de 200, número 230, da harpa cristã é o 525. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todo grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração.
Gostaria de convidar o pastor Levi para estar fazendo essa oração, lembrando a nação de Israel e toda a noiva espalhada por essa terra, as viagens do nosso pastor. Vamos incluir tudo isso em nossas orações, os pedidos que estão no livro, e se alguém tem algo em seu coração e quer manifestar com o levantar de suas mãos, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus poderoso, nós chegamos a Ti, Pai, com humildade em nossos corações, Pai, com reverência a Ti, Pai, entregando essas pessoas cujos nomes estão escritos neste livro, Pai, nossos irmãos preciosos, Pai, que porventura estejam doentados, precisando de algum serviço, precisando de algo, Pai. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Pai. O Senhor é o que nos sustém, Pai. O Senhor é o que nos provê tudo o que precisamos, Pai. Ó Pai bendito, nós entregamos em Tuas mãos essas pessoas, Pai, para que sejam curados, sarados de suas enfermidades, Pai, seus problemas resolvidos, Pai Celeste. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um bom Pai, o Senhor cuida bem de nós, Pai. Nós lembramos nessa hora de nosso pastor, todos os seus obreiros, seu campo, Pai Celeste, suas ovelhas, Pai. Toma conta de cada um, Pai, abençoa pela Tua graça, Pai. Cada irmão que nesta hora está a Teu serviço, Pai, por esse país, nessa terra toda, Pai. Toma conta, Pai. Oramos pela nação de Israel, Pai. Que possamos ver a paz sobre Jerusalém, Pai Celeste. Ó Deus poderoso, entregamos este culto em Tuas mãos, Pai. Nós queremos sair daqui abençoados, Pai. Pela Tua graça e misericórdia, dê-nos um bom entendimento, Pai. Esta noite é o que pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Seu Filho. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Uma vaidade de homem, ela cuida porque ela ganha com ele. Se ele ganha o salário lá, ela está ganhando junto com ele. Ela está cuidando das roupas, uma missão dura, cuidando das roupas, cuidando da casa, fazendo comida. Sendo uma adjuntora, uma governante do lar. Ela está lá em Provérbios 31. Uma governante. Eu creio que esse é o orgulho de cada irmã e cada irmão cristão. Esse não é o desejo de cada um deles? Não é o desejo de cada irmão assim? Ter isso. Não é o desejo de cada irmã também? Aí é o casamento, isso aí chama-se casamento. Seu casamento. Casamento é uma sincronização que em tudo, pensamento, mente, desejo, isso é casamento. Isso é casou, é como uma peça, casou em tudo. Tem muitos casamentos na lei,
no papel, na igreja, mas não são casados. Eles não engrenam. Eles são casados na lei e na igreja, mas não são casados. Casamento é que encaixa tudo. Aqueles que não encaixam, eles não são casados legalmente. O irmão Brando diz que eles não são casados legalmente, biblicamente. Que Deus faz isso. O casamento é o homem, a mulher e Deus. É os três para se colonizar. Muito bem. Aos Colossenses, irmão William também, né, irmão William? Irmão William, não quero, formou a doutora Sara, né, doutora? Cadê a doutora? Agora a doutora é só minha agora. Cadê a doutora? A doutora Sara. Cadê a doutora Sara? Eu não quero que ela trabalhe, assumiu o lugar dela e ela formou. É bom que serviu para a família, né? É muito bonito, parabéns, é isso mesmo. E elas não têm dificuldade de deixar. A verdadeira cristã não tem essa dificuldade. Estudei tantos anos, fiz 10 anos de faculdade. Enquanto não casa, vai estudando. Então não precisa de estudar, não. É melhor estar se profissionalizando do que estar ocioso, ociosa. Não é melhor? Não é melhor? Ou estar ocioso é melhor? Estudando. Mas eu vou casar. Vai. Quando casar, deixa tudo, não tem nenhuma dificuldade. Ou vai ficar ocioso, ociosa, no celular o dia inteiro. Qual que é melhor? Não é estudando? Porque se não casar, ela que vai ter que tomar conta de tudo, ser o chefe da casa, toma conta. Há uns que têm dons para viver solteiros. Eu pensei que o Moala tinha esse dom. Uns têm dom, Paulo fala sobre eles. Uns têm dons para viver solteiros. Outros para casar. Tudo é dom, 1 Coríntios 7. Eu achei que você tinha esse dom, irmão. Tem não, né? A irmã Moseli falou assim, o Moala tem dom para viver solteiro. E ele repreendeu, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Mas Paulo disse, 1 Coríntios 7, há uns que têm dons para viver solteiro. Muito bem, vamos lá. Primeiro, quer dizer, aos Colossenses. Aos Colossenses, capítulo 1. Do verso 15 ao 29. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor Jesus Cristo, vivifica mais esta vez a Tua palavra em nossas almas, com perdão dos nossos muitos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Conheço o irmão Ormond Neville desde quando era menino e não mudou nem um pouco, somente que se aproximou mais de Deus. E eu me lembro de quando eu ouvi pela primeira vez, fora convidado para a sua plataforma metodista, e quando eu voltei aqui no tabernáculo, eu disse: algum dia eu batizarei em nome de Jesus Cristo. E aqui está ele com a mensagem agora: indo avante, o verdadeiro servo valente. O irmão Neville passa por muitas tensões e sofrimentos que ele não mostra aqui no tabernáculo, porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, sei pelo que ele passa muito disso. Certamente passa sob muito labor e tensões e coisas assim. Vocês aqui sustenham-no como Josué e Caleb sustenham as mãos de Moisés enquanto traz a palavra. Amem uns aos outros acima de tudo e amem uns aos outros, não importa o que o diabo tente dizer. Agora todos são um grupo dócil, bem grande agora, mas lembrem-se da minha advertência. Veja,
Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará sentar e fará ter companheirismo com vocês em quietude. Então injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, começará com isso pela igreja. Não tome partido disso. Não tenho nada a ver com essa, nenhum disso, nada disso. Permaneçam bem amorosos, dóceis, amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, essa mulher, ou seja quem for, apenas orem por eles, apeguem-se uns aos outros, permaneçam com o seu pastor, veja, ele é o pastor de ovelhas, vocês deem-lhe respeito, e ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado por Deus para fazer assim. Agora, lembram disso, o inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneçam esse tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Simplesmente isso. Nunca forme grupinhos entre as pessoas, ou faça dele, faça isso, um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer mão esquerda, eu estou zangado com você, vou tirá-la, porque não é a mão direita. Ela é a minha mão esquerda, eu quero que permaneça ali. Mesmo a pequenina ponta de meu dedo, eu desejo que permaneça ali, que cada parte do meu corpo permaneça ali. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. E agora você que adquiriu as fitas, vocês adquiriram as fitas sobre o que cremos. Tem adquirido fitas sobre disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja, como chegamos nos reunir aqui, sentarmos juntos, lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar por essas portas abrirem para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então é hora de você começar a orar, porque estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exortou muito mais quando virmos que vai se aproximando aquele dia, amar uns aos outros com um amor cristão e amor divino para nos reunir nos lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Nisso, todos conhecereis que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. Permaneçam bem juntos. Seu irmão, você acha que ele está um tanto errado, ou irmã, diga, Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará Cristo da minha vida. Esse ácido venenoso da malícia, inveja, rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto fará correr daqui do tabernáculo, matará o Espírito de Deus, afastará longe daqui, ferirá o seu pastor. Não façam isso. Tornem-se um tanto mais unidos. Peguem a fivela, como o irmão testificou o ministro aqui outra noite sobre ter fivela, numa visão. Isso é a fivela, toda a armadura de Deus. Ponham-na, apertem-na completamente, movam-se perto uns dos outros, falem bem uns dos outros, digam coisas agradáveis uns dos outros, então Deus os abençoará. Agora, essa manhã, o Senhor permite. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que é vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar aqui no 78. Eu conheço o irmão Neville desde quando eu era um menininho, e ele não mudou nem um pouco, somente tem se aproximado para mais perto de Deus. Eu me lembro de quando eu o vi pela primeira vez convidado para a sua plataforma metodista. Ele era metodista. E quando eu voltei aqui no tabernáculo, eu disse: aquele dia eu o batizarei no nome de Jesus Cristo. Irmão Brana foi convidado na igreja metodista e viu aquele homem tão dócil, tão cristão. Ele era um homem muito dócil, irmão Neville. Ele não tinha coragem de mandar os outros sentar. Ele era
com o pastor do irmão Brando. Ele era tão dócil que não tinha... O irmão Brando dizia, eu tenho coragem, senta. Mas ele não tinha coragem de ofender ninguém. Não ofender, você sabe que nosso exemplo é Jesus. Às vezes ele tinha que pegar a zorraia, às vezes o diabo quer fazer do homem um fantoche, então ele tem que pegar uma zorraia, mas ele não dava conta. O irmão Brana voltou para o tabernáculo e disse, um dia eu vou batizar aquele homem no nome do Senhor Jesus Cristo. Batizou e foi ser com o pastor dele. Algum dia eu o batizarei no nome de Jesus Cristo. E aqui está ele com a mensagem agora. Indo avante um verdadeiro servo valente. Com a mensagem. É só essa mensagem que nos leva para o rapto. Nada mais. E a fé para o arrebatamento está nas mensagens. E a nossa fé vai aumentando à medida que você vai ouvindo as mensagens. A sua fé vai aumentando para ser arrebatado. Isso é um segredo dos 7 trovões. Escuta estas mensagens. Não é à toa que nesta última era Deus tem derramado de todos os meios para nós ouvir estas mensagens. Não é à toa. Isso tem um mistério por trás disso. Porque a fé para o rápido estão nas mensagens e nós precisamos de fé de arrebatamento e da medida que você vai ouvindo, ela vai aumentando a sua fé. Você já percebeu que ela vai aumentando a sua fé? Você vai ter uma fé de rápido. Ela vai aumentando. Eu amo estar na presença dele. E o irmão Neville passa por muitas tentações e sofrimentos, que ele não os mostra aqui no tabernáculo. Porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, eu sei pelo que ele passa, muito disto, veja. E ele certamente passa sobre muito labores e tensões e coisas, e vocês, pessoas aqui, o sustento como Josué e Caleb sustinha as mãos de Moisés quando ele traz a palavra. Você sabe, Josué e Caleb sustentavam as mãos de Moisés. Esse é o verdadeiro cristão, sustenta a mão do homem, de Deus, quando está ali na obra, no trabalho. Eles, é como Josué e Caleb, os verdadeiros, eles sustentam as mãos do homem de Deus. Veja, amem uns aos outros, essa é a palavra igreja. Está até no quadro ali na porta ali. Amem uns aos outros, acima de tudo. A única coisa que o diabo não dá conta de fazer, ele prega, ele fala em línguas, ele faz Pentecostes, ele faz tudo. A única coisa que ele não consegue é amar. Porque o amor é Deus. A única coisa que ele não consegue é amar. Por isso que o profeta diz, ame uns aos outros. Você quer ficar livre desse demônio? Ame. De acordo com 1 Coríntios 13. Ame. Não é aquele amor fora de 1 Coríntios 13. É amor.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é egoísta. O amor, ele está lá em 1 Coríntios 13, não é aquele amor, ele quer bem a todos, pode ser o maior inimigo dele, ele ora por ele, quer bem, deseja bondade. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É o verdadeiro cristão que ora pelos seus inimigos, pelos maldizentes, pelos caluniadores, com aquele amor profundo lá da alma, lá do coração. Quando ele não está assim, o profeta diz, ele precisa de voltar, porque ele precisa de nascer de novo. Ele é apenas um religioso e ele não tem novo nascimento, que é uma mudança interna. Ele é apenas um religioso, mas ele não tem aquela chave principal lá dentro. Por isso, ele pensa que ama, ele pensa que isso, mas é dentro daquelas condições dele. Mas quando ele está em amor mesmo, ele é incondicional, ele ama de todo jeito. Esse é o verdadeiro cristão que passou pelo processo do novo nascimento. Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não me importa o que o diabo tenta dizer. O diabo vai tentar dizer, mas aquele lá não gosta de você, aquele falou de você, aquele te calunia. Se você é um cristão que passou pelo processo do novo nascimento, você ame. Não que aquele espírito, eu vou orar por ele, porque eu tenho que orar. O profeta diz, como um dever, como uma obrigação, você ainda está perdido, mas você sente aquele amor profundo, que você sente aquela compaixão, aquele amor lá no íntimo, que você ora com a sua alma, dizendo, é o diabo, aquilo não é a pessoa, é um espírito maligno, que tomou conta daquela alma, daquela preciosa alma. Oh, Deus, liberta-o, ajude. Esse é o verdadeiro cristão. Veja, não importa o que o diabo tente dizer, agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora, um grupo dócil, bem grande agora, mas lembre-se da minha advertência. Não esqueça essa advertência do irmão Brana, de Deus para nós. Não esqueça a minha advertência. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Ele não deixa quieto. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Satanás atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém. Tem pessoas que é o alvo do diabo, ele é um alvo, é uma pessoa que ele sabe, ele chega fácil. Ele já sabe, aquilo ali é meu alvo. Ele já sabe, o diabo, ele conhece cada um de nós. Ele sabe, ele conhecia Paulo, ele conhecia os filhos de Cefas. Quando os filhos de Cefas lá estavam lá expulsando demônio lá, eu expulso você, diabo, em nome do Deus que Paulo prega. O diabo diz, ei, quem é vocês? Eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Vocês, hipócrita?
avançar naqueles homens, deixaram eles quase mortos, meio nus, e eles correram. O diabo me conhece, ele te conhece. Quando ele sabe quem eu sou, ele conhece o irmão Brana. Quando você fala assim, eu estou pregando a mensagem do irmão Brana, em nome de Jesus Cristo, o diabo sabe quem que eu sou. Por isso que, se eu vivo aí falando mentira, caluniando, então eu gosto de pensar nessas coisas, porque quando eu orar, o diabo não pode me apontar nada, porque senão eu ia falar assim, ei, o que você está com esse barulhão aí, viu? Eu sei quem que você é. Então eu tenho que viver na presença de Deus, que eu tenho que primeiro tampar a boca de Satanás. Ele não pode falar nada. Se você não tampar a boca do diabo, ele conhece a sua vida, ele conhece tudo de você. Ele sabe quem você é, como o profeta está dizendo. Então ele sabe que certa pessoa é alvo dele, e ele pega como alvo. Aquele ali é meu representante. Já pensou, irmão? Você ser o representante de Satanás na congregação dos santos? É difícil. Veja, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e fará ter companheirismo com vocês na quietude, coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. Se ele não achar ninguém na igreja, ele tem alguém para mandar. Então ele tem um que é duro, mas é verdade. Tem um que é alvo dele. Se ele não olhar aqui, cada um for cristão mesmo, nascido de novo, e não dá brecha para ele, e um joga para lá, outro joga para lá, ele vai embora, ele vai introduzir alguém lá, ele vai caçar lá fora, ele vai pôr aí, ele vai põe assentado aí, para ele falar assim, você é meu representante aí. Ele tem um alvo, ele tem alguém para representar ele. Essa é a palavra igreja. Essa é a palavra igreja. Algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isto através da igreja. Não tenha partido disso. Não tenha partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore por esse homem, que ele seja salvo também. Ou essa mulher, ou seja quem for, apenas ore por eles e apegue-se um ao outro. Às vezes aquele lá é o alvo do diabo, aquele homem ou aquela mulher, depende de quem ele achar. Seja homem ou mulher, você tem que, aquele é um alvo de Satanás. Então você ore, Deus liberte, tenha misericórdia, liberte aquela pessoa, tenha misericórdia, e você amem, e permaneça com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas. Ele é o pastor de ovelhas. E vocês dê-lhe respeito, e ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim o fazer.
o verdadeiro pastor entrega o que Deus entregou para a sua noiva, estas mensagens. É isso que vai levar o rebanho para o rapto. E a fé que você vai recebendo é ouvindo essas mensagens, como nós ouvimos aqui. E você vai adquirindo fé, isso vai alimentando a sua alma. Não é dever da ovelha manter o lobo afastado, é o dever do pastor manter o lobo afastado. Mas é dever da ovelha estar junto com o pastor, diz o profeta. Porque ele é ordenado por Deus, e todo homem que é ordenado por Deus, ele leva aos pastos verdejantes. Como o Salmo 23, os pastos, onde é o pasto verdejante? É as mensagens, é um pasto verdejante. É as mensagens que nos dá essa comida especial, mais nada. E quando ele fala alguma coisa, é somente a mensagem, mais nada. E eu não quero ouvir mais nada. E nem a verdadeira ovelha. Agora vocês lembrem disso? A congregação diz amém. O inimigo virá. E quando ele vier, somente permaneça tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Às vezes ele usa ele tem que ter um alvo dele. Nunca forme grupinho entre as pessoas. Você já viu que as grupinhos ali? Eu odeio estas coisas desde jovem. Eu nunca gostei. Eu gostei do irmão, porque quando você tem que falar para a pessoa. Porque você é um homem honesto. Se você tiver de falar alguma coisa para uma irmã ou para um irmão, você chama a pessoa e fala assim: irmão, é assim, assim, assim. Aquele junta 2, 3 ali e falando do outro, do caso do outro, ou do outro. Isso é um demônio, irmão, isso é um espírito. Quando isso acontece entre ministros, isso pega todo mundo. O diabo não respeita pastor, não respeita membro, não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Ele é velho, ancião, novo. Ele não respeita ninguém. Ele só respeita aquele homem que está na presença de Deus, com o Espírito ali, para dizer: não, Satanás. Às vezes um chegava lá, você sabe, fulano, não sei o quê. Ele está ali, ó, irmão, faça favor aqui, ó, pastor, faça favor aqui. Pode falar, irmão, você está falando dele, fala para ele. Você quebra aquele demônio, não, ninguém nem quer conversar com você. Quer? A não ser que seja do mesmo espírito. Vai para lá. Não vem falar comigo, não. Ele já me conhece, já olha eu de longe, assim. Aquilo ali é atrapalhado de tudo. Não é cristão, irmão. Não é cristianismo? Ou não é cristão? Eu não conheço essa Bíblia. É a Bíblia ou não é a Bíblia? É a mensagem ou não é a mensagem? É Deus ou não é Deus? Você vai orar no outro dia cedo, você vai levantar, você vai orar. Você tem a responsabilidade de orar pelos doentes. Parece que eu vi o irmão Alifelete ali, ó. Ele está quase saindo. Você vai ver isso. Foi essa noite. Nunca forme grupinhos entre as pessoas, ou se faça, ou se fale
e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu amo todo mundo. Às vezes alguns querem excluir do quadro. Eu falo, não, eles excluem, né? Eu falo, não, eu ponho alguém diz para o irmão Brando, eu vou fazer uma roda, vou jogar você lá de fora. Às vezes faz uma roda, joga você de fora. Eu vou fazer uma roda maior, coloco vocês tudo dentro. Vem aí, cambada, aí, ó. Liberta. Se liberta, põe vocês tudo para dentro aqui, inclui tudo na oração, vocês vão ser libertos também. E nós vamos estar todos lá na glória eterna, libertos, louvando e glorificando a Deus. Esse é o cristão verdadeiro. É tão bom você chegar e ver um irmão e falar, irmão, você sabe que isso não é conveniente para um cristão, isso é um demônio, um espírito, irmão. Liberta disso. Vamos orar aqui, vamos orar aqui. Vamos orar. Vamos amar um ao outro. Não vamos falar nada de ninguém, não. Vamos orar. Nunca forme grupinhos entre as pessoas ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-lo fora, porque você não é uma mão direita. Eu não gosto de você, não, eu faço parte desse corpo. Não tem como você jogar eu para fora. Eu não gosto de você. Tem gente que já falou, eu não gosto de você, viu? Mas fala assim, mas eu te amo. Não tem como jogar eu para fora. Não, nós somos um corpo. Somos membro do corpo de Jesus. Não somos membro da igreja. Membro do banco. Membro do banco é o pé do banco. Aí às vezes fala, sou membro do banco. Não, você é membro do corpo de Jesus. Membro do banco é o pé do banco aí, ó, alguma coisa, a tábua do banco. Isso quer dizer, porque está sentado, né? Só fica. Não, nós somos membros do corpo de Jesus. Eu não poderia dizer mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirá-lo fora, porque você não é uma mão direita. Ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequena ponta do meu dedo. Você quer arrancar a ponta do seu dedo? Nós não queremos o nosso corpo certinho. Às vezes eu machuco o pé, o dedo, as mãos às vezes ficam toda machucada. Mas você quer, se cuida, você fala, oh meu Deus, é minha mão, meu pé, meu cabelo, minhas unhas. Você não quer todo o seu corpo? Veja, e cada parte do meu corpo permanece bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permanecemos bem uns com os outros, bem uns com os outros. Vai falar daquele irmão lá, porque ele, coitado. Você viu o irmão lá, olha lá o testemunho dele, vamos orar por ele, para Deus dar graça para ele nascer de novo e receber o selo do Espírito Santo. Coitado, ainda não encontrou essa coisa tão doce. E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Você ama as fitas? Quantos amam as fitas? Você ama elas? Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos? Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja? Irmão, Deus não nos deve nada, irmão. Nós temos as fitas aí que você está ouvindo. E a sua fé está aumentando.
A sua fé está aumentando e nós precisamos de fé de rápido. E elas estão nas mensagens. E essa cita da fé de arrebatamento. Você não pensa em outra coisa a não ser arrebatamento. E me veio uma coisa tremenda. Da medida que você vai ouvindo essa cita, a sua fé vai aumentando. Deus está nos dando fé de arrebatamento, que pode ser a qualquer hora. Como ouvimos no programa. A fé, quem vai ser arrebatado é quem já está arrebatado. E essas fitas nos dão fé de arrebatamento. Estamos sendo arrebatados. Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós cheguemos a nos reunirmos aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrares aqui para ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhes digo, é hora de você começar a orar. Tem o profeta, por isso que quando Deus me deu aqui, ele disse, tem os clãs, né? Clãs. O irmão Branco disse, não é como Paulo, ele se referindo a Paulo, ele diz, não é como os clãs que separam. Eles pegam as fitas e dizem, não, eu ouvi fita, eu ouvi só em casa mesmo. Eles é como os clãs, o irmão Branco diz que é um espírito. Ele é como os clãs se separam, e Paulo diz, e assim mesmo eles negam a fé. Eles não creem em coisa nenhuma. E eles são piores, uns espíritos maus. Eles se separam. Eles dizem, não, eu vou ficar só em casa mesmo. O irmão Branco diz, aonde você tiver um grupo reunido, você quer estar lá para adorar a Deus, dizer, vocês são nossos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Isso você é um genuíno das fitas. Não é aqueles que separam lá, como os clãs, e negam a fé, negam a Bíblia, negam a mensagem todo dia. Isso é Deus? Não. Se vamos ser cristão, vamos ser verdadeiro. Não vamos ser? Eu sempre pensei assim, desde novo. Se eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Tem uns que aqui entra, vai lá, olha para cima. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Vamos trabalhar. Vamos ser cristão? Vamos ser cristão. Vamos ser verdadeiro? Vamos ser verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro? Vamos ser verdadeiro. Então, se você for ser, irmão Bruno, vai ser vagabunda, seja verdadeiro. Não trabalha, não. Eu sou um verdadeiro vagabunda. Não trabalha nem um dia na semana. Se trabalhar um dia, não é verdadeiro. É meio vagabundo. Vai ser cristão? Vamos ser verdadeiros, então. É duro. Tem hora que você fala, irmão, vem aqui, ó. Vem aqui, você sabe que não convém. Irmão, se todo mundo agir assim, o diabo não tem espaço. Ele sai, bate no outro. Ele não acha lugar. Veja, porque nós estamos nos últimos dias, veja aqui, ó, com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhes digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou, ou nos exortou a muito mais quando virmos que se vai aproximando aquele dia. E amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais e em Cristo Jesus.
e amar uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando tiverdes amor uns pelos outros, isso é correto, permaneçam bem juntos. Quantos são discípulos de Jesus aí? Se vos amardes uns aos outros. Se você não ama um ao outro, por pior que ele seja, porque ele te maldizem, porque ele te difama, você não é discípulo de Jesus ainda. Você não é um seguidor. Você não passa de um membro da igreja. Mas eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a todos e oro por todos com todo o meu coração, com toda a minha alma. Porque eu sou um discípulo dele. A minha vida fala mais alto do que as minhas palavras. E a sua vida fala mais alto do que as suas palavras e a palavra de qualquer outro. É lá na sua alma e Deus. Você é discípulo do Senhor Jesus Cristo? Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotando, porque o afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Qual a coisa melhor que eu tenho na minha vida? É Cristo. É a razão de eu ter nascido nessa terra. É a razão de eu viver. Se tirar Cristo de mim, pode me levar para o cemitério. Eu não tenho outro motivo para viver. Eu não tenho outra razão para viver um segundo, um milésimo de segundo nessa terra, se não for Cristo. E se eu permitir uma raiz de amargura, isso vai tirar o Cristo da minha vida. Por isso que eu sempre... Você já passou às vezes orando, clamando a noite inteira, porque um demônio surgiu lá no seu coração, uma pequena reserva, pingou lá, e você entra em total desespero. Senhor, isso vai tirar o Cristo da minha vida. Isso é uma coisa insignificante. Isso começa como um sentimentozinho tão insignificante, mas isso vai crescer. Aquilo vai virar um gigante um dia. Aquilo vai fazer você ter ódio, rancor. Isso vai tirar o Cristo, o doce Espírito Santo da sua alma, da sua vida. Então você começa no desespero total. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é que eu cheguei ao ponto de não cumprimentar ninguém. Não é isso, não é o ponto de nem virar a cara para o outro lado, não é isso. Mas é apenas uma reservinha lá dentro. E você teve uma pequena reserva e você começa a entrar em desespero. Senhor, como aquela mulher que Jesus contou a parábola, que ela perdeu uma dracma, e ela começou a varrer a casa e convidar todo mundo para tentar achar a dracma perdida, e varrendo a casa em desespero. E o profeta diz: era uma dracma. E aquilo que a igreja, essa dracma hoje nossa, ela fala dos frutos do Espírito. Que ela começa com amor, com gozo, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fé, com a mansidão, com a temperança. Quando começa a perder alguma coisinha, você entra em desespero. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Eu não posso ficar sem essa dracma, sem esse ponto, porque isso vai afetar a minha alma. Isso vai tirar coisa da minha vida, esse Cristo. Isso vai tirar esse Deus de mim. Eu não posso dormir com isso. E se você entra em total desespero e clamor, e fazer como Davi: eu não darei sono aos meus olhos, eu não vou dormir, não vou comer, não levo água à minha boca. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia.
aquilo vem o fogo do Espírito Santo, como vem nos dias de Pentecostes, como aquele fogo que guardava a árvore da vida lá no Gênesis, como aquele fogo que desceu na sarça ardente, e aquilo começa a esvair de você, e você sente aquele amor profundo, aquele doce sussurrar do Espírito Santo, o qual é a minha vida, o qual é a razão de eu respirar, o qual é a razão de eu pregar, de eu falar, de eu expressar este amor dentro da minha alma. É a razão de eu ter nascido. Aquilo sussurra e você sai dali com aquela paz que excede todo entendimento. Não tem dinheiro, não tem nada que pode superar isso. Ali você está em bem com Deus, você está em comunhão com Ele todos os dias. Ali você é seu filho e Ele é seu pai. Ali você pode clamar: Pai, Pai, Abba, Pai. E Ele diz: eis meu filho. Esse aí é o verdadeiro cristianismo. E não, outra coisa não é cristianismo. Você ama isso? Essa é a sua vida? Abba, Pai. Você pode expressar lá da sua alma: Abba, Pai. Isso quer dizer papaizinho. Oh Deus, o filho está clamando. Tudo é concedido para o filho. O profeta diz: você recebe adoção, você fala no lugar do pai. O pai conhece o seu filho. Oh Deus, não é bom isso? Você quer ficar de pé e diz: Senhor, nunca permita, Senhor, uma pequena raizinha lá no fundo. Não, Senhor, não. Não para isso. Não para Satanás. Não para essas coisinhas. Mas sim para Deus. Nós queremos amar os uns aos outros. Nós queremos estar unidos. Nem o câncer para diante de uma igreja que está em clamor e unida. Nem uma diabetes, nem um problema cardíaco, nem uma sinusite, nem uma enfermidade, nem o demônio pode parar diante dos filhos de Deus. Tudo tem que rasgar. Cada demônio tem que cair por terra. Deus, toda doença seja tirada, todo mal seja tirado, isso esteja impregnado em nossas almas, dentro dos nossos corações, ó Pai. Nós somos os teus filhos. Satanás, você está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos um grupo dócil, amoroso, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, damos a vida uns pelos outros, santificamos uns pelos outros. Quando uns estão numa prova, nós choramos, nós angustiamos, nós entristecemos. Mas quando um é abençoado, nós alegramos, nós regozijamos, nós fazemos festas. Aleluia, nós alegramos, porque somos membro do corpo. Oh Jesus, oh Senhor, está vindo algo no meu coração, eu não posso deter, porque sou seu filho. Oh, isso, receba isso no Espírito. Quando você alegra, quando você entristece pelo sofrimento alheio, como ele entristecia, ele chorava constantemente por sofrimento alheio,
pelas calamidades. Alguém que está sofrendo longe, ele chorava constantemente. E quando você tem ele, você tem esse sentimento de sofrer, de chorar pelo sofrimento alheio, aquilo que não é seu. E você sofre aquilo. Mas também você se alegra com alegria alheia, como se fosse seu, como se fosse para você. Isso é um segredo, é um mistério. Quando você sofre, mas não é você, não é do seu sangue, não é do seu círculo familiar ou amizade, mas é alguém de carne e sangue, que tem sentidos. É alguém que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que sente dor. Às vezes você nem conhece, mas quando você alegra também, e fica tão feliz, quando alguém recebe uma bênção e você faz um Pentecoste, como se fosse para você. Quando alguém sofre, você sofre como se fosse você, mesmo não tendo nenhum vínculo seu. Mas quando um se é abençoado, você também sente tão abençoado como fosse alguém de você. Como se fosse para você. É eu! Oh, Pai, obrigado por esta bênção. Obrigado pelo irmão, ele está tão feliz. Obrigado pela irmã, ele está tão feliz. Obrigado, Jesus. Deus, ele olha e fala assim, ele sofre quando outros estão sofrendo. Ele se alegra quando outros estão se alegrando. Agora é a sua vez. Agora vai ser a vez dele. Ele vai receber uma bênção tão especial. Isso não falha, é o assim diz o Senhor. Receba isso! Receba essa instrução! Receba isso! Como assim diz o Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Clemar Borges, mantendo essa unção da mensagem de Elias sobre ele e guardando em todas as viagens em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos ter um hino no final. Vamos cantar um coro porque ele vive, só o coro. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive.
minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Diga ao teu irmão, Deus continue abençoando. Até o próximo culto.